Olá! Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Estamos com a Pranarom e hoje escolhemos... Nós estávamos um bocadinho na dúvida se fazíamos rosa damascena ou uma laranja doce, mas a Catarina diz que este episódio faz valer aqui a alegria da Eu vida, acho então que vamos sim. buscar um cítrico. Portanto, laranja doce. Hoje vamos falar sobre premissas da vida, ou para a vida, e foi ideia minha trazer este tema, porque há assim algumas... às vezes são frases, não precisa de ser assim um ensinamento, uma coisa... Mas que a partir do momento em que chega à nossa vida, a nossa vida nunca mais é a mesma. Porque muda mesmo a perspectiva, ou porque traz uma tomada de consciência, ou basicamente isto. Então, nós reunimos assim. Eu ainda não disse quais são as minhas à Filipa, portanto vai ser aqui uma espontaneidade, como também já é costume em nós. E vamos partilhar convosco as que nós nos lembramos, porque com certeza há tantas mais. De certeza. Mas assim, as que foram surgindo, que nós tomámos nota e, portanto, estamos aqui uma com tablet, outra com telefone. Sim, é só assumir. Mesmo para não podermos partilhar. Nada. Sim. Catarina, qual é assim não sei se tu colocaste por ordem, eu não coloquei. Eu não consigo destacar isto por uma ordem, mas Sim, não. qual é assim a primeira que tu escreveste? Que acaba por ser das primeiras a nível cronológico, na verdade, que aconteceram na minha vida. Eu já estou a adicionar uma, não sei se estão a perceber. Sim. Que é, somos uns espelhos uns dos outros. Todos somos espelhos uns dos outros. E a partir do momento em que eu percebi isto, primeiro traz-me muito mais empoderamento, que é, ok, então se o desconforto existe em mim, eu posso fazer alguma coisa com ele, e se o conforto existe em mim, também é por minha causa, e ajuda-me a não apontar tanto o dedo para fora, mas apontar mais o dedo para mim. Eu já fazia isto naturalmente, com um bocadinho de excesso até, que é se alguma coisa corre mal, ou, sei lá, uma pessoa que fica zangada comigo, e há um bocadinho estava a falar sobre estas coisas, eu imediatamente faço uma análise de o que é que eu fiz, será que fui eu? E tinha muita tendência para ficar neste registro. Ok, se calhar fui eu e eu podia ter feito diferente, ou se calhar fui bruta, ou se calhar fui nanana. E às tantas, quando ok, nós somos os espelhos uns dos outros, e aí sim, efetivamente, há pessoas que vão acionar gatilhos em mim, e eu também vou acionar gatilhos nas pessoas. Exatamente. E, portanto, ajuda-me bastante a conseguir ter este discernimento do o que é meu, o que é dos outros, e pronto, e ser muito mais consciente no meu dia-a-dia. E nas relações interpessoais. Olha, ligada a essa, que é na verdade duas coisas que há bocadinho em off tinha mencionado, porque eu acho que é um bocadinho isso, há premissas na vida que estão interligadas também. Sim. E essa questão leva-me a uma que foi mesmo muito importante de adquirir, que é o não julgamento. Porque quando tu de facto percebes isso, que é, eu posso possivelmente estar neste preciso momento a trazer um gatilho a alguém, ou eu não sei efetivamente que circunstância que a outra pessoa está a passar para ter dito ou ter agido desta forma, acabamos por acionar um receptorzinho muito importante que é o da empatia, e sermos efetivamente muito mais disponíveis para ouvir aquela pessoa. E às vezes isso é suficiente para outra pessoa também ter logo aqui uma mudança de comportamento. E isso faz também com que uma das coisas que é, sem dúvida, uma premissa na minha vida, que é nós sermos sempre respeitadores, sermos o mais empáticos possíveis, sermos bastante gentis e tentarmos ao máximo ser educados, não é? Com qualquer circunstância. Mesmo quando, se calhar, algo está pré-estabelecido que devia ter sido na data Y, e nós sabemos que falharam e nós até sabemos tudo o que é que comprometeu. Ok, nós já estamos nesta situação, nós já sabemos que comprometeu, nós já sabemos que etc. Do que é que vale ficar ali presos, a batalhar no porque isto devia ter sido feito, porque aquilo devia ter... Tudo bem, ao dia de hoje, o que é que efetivamente pode mudar? Não é? Então, agradecer a compreensão, às vezes só no meio da conversa tu conseguis esclarecer as coisas e torná-las fáceis, sabes? Dizer tipo, obrigado pela compreensão, sendo que a outra pessoa já foi compreensiva, mas quando tu dizes isso, tu estás a ser bastante assertivo com eu assumi, eu compreendi que você foi compreensivo comigo, obrigada por isso. Sim. Isso faz com que a outra pessoa quase respire fundo no meio da circunstância e depois a situação aconteça. E eu faço isto de uma forma muito natural, às vezes até parece excessivo, mas pode parecer excesso de formalismo,
E já conversámos que eu e o João somos muito formais um com o outro, e é porque somos assim. Sim. Sim. Mas sempre me trouxe muitas coisas boas na vida. Eu estava a tentar lembrar-me de uma situação em que tenha vivido isso. E não me estou a lembrar de nenhuma em concreto, mas sei que é assim básico. Quando eu vou para algum sítio ou quando eu percebo que a situação é um bocadinho mais delicada, eu vou mesmo com um sorriso na cara, porque eu sei que isso vai descongelar qualquer coisa que precise de ser descongelado, sabes? E só o facto de dizer obrigada, tipo, sim, pronto, não dá para resolver, foi uma má escolha, blá blá, sim, obrigada. Olha, por exemplo, se eu vou para uma situação tensa, eu não consigo fazê-lo. Eu vou tensa, Sim. mas vou. Aquilo que inconscientemente, porque isto já acaba depois por ser um processo inato. Falávamos exatamente sobre isso há bocadinho. E quando as coisas já são inatas, são de facto naturais. E tu podes estar numa situação muito constrangedora, numa situação até pesada, difícil daquilo estar a acontecer. Eu fico particularmente ansiosa e com o coração a bater e só quero que a situação se resolva. Às vezes, quando dizem, temos que falar, não me façam isso, por favor, porque eu já estou nervosa. É o que é que aconteceu? Digam-me logo, não é? E eu não consigo ir para uma situação em que temos que falar, não é? E ir assim tranquila. Isso é impossível. Porém, se eu estiver nessa circunstância, eu vou ouvir com muita empatia, tanta quanto possível, e vou garantir que quando eu recebo essa compreensão, eu agradeço essa compreensão. Sim. Então, isso faz mesmo muito com que a conversa possa ter uma outra fluidez. É porque deixas de estar em reação e, portanto, a outra pessoa também vai ter menos reação, não é? Exatamente. Sim. Pá, eu lembro-me que aconteceu alguma coisa, estou aqui, sabes, latente de... Eu passei por um episódio desses e agora não consigo lembrar-me. E pronto, depois quando voltar eu conto. Olha, não muito dispar desta questão, é uma muito importante que está dedicada ao ego, não é? Este que dava todo ele um tema. Porque o ego tem um papel fundamental na nossa existência. É assim um bocadinho um bicho de 7 cabeças, com muita coisa negativa em redor, muito excesso de ego que nós encontramos, mas ele também tem a sua importância. Então, para mim, a maior aprendizagem de desenvolvimento pessoal foi, juntamente com esta questão de não julgamento, tu conseguis perceber que coisas da tua reação é que dizem sobre ti, sobre o teu ego, ou seja, em que é o ego que reage, mas se tu tiveres em consciência, ele deixa de existir. Porque aquilo depois, afinal... Ele até pode reagir, mas é internamente e não passa cá para fora e depois tu podes lidar com isso. Mas a uma determinada altura isso já deixa de acontecer quando tu já estás tão consciente, ou quando acontece já não tem o impacto que tinha, não é? Porque quando o ego é acionado é fogoso. Mas se eu te disser alguma coisa negativa, possivelmente tu has de pensar, isso foi desagradável, e porque é que isso aconteceu, mas já não pensas... O que é que eu fiz para merecer isto? Ou porque é que eu sou assim? Ou porque é que, não é? Tipo, isso já não acontece, já não é o ego. Sim. Então, este foi um ponto de viragem na minha vida. Foi perceber que em momentos de discussão, principalmente em questões familiares, é muito fácil isto acontecer com triggers de mãe, de pai, de irmão, de tios, do que for. Normalmente as pessoas que nos são francamente próximas, está a existir uma discussão e tu levas aquilo para ti. E na verdade aquilo não é sobre ti, aquilo é sobre a dor de outra pessoa. Então nós temos é que baixar a questão do ego, baixar a questão do julgamento e ir buscar empatia, porque aquela pessoa se calhar precisa de colo, não é? Um bocadinho a história que nós ensinamos quando uma criança erra, normalmente, aliás, 2 crianças erram normalmente. Desculpem, não estou conseguindo explicar-me. Uma criança erra e a outra acabou por sofrer com esse erro, digamos assim. Normalmente acolhe-se a criança que sofreu com o erro. Mas a criança que errou também precisa de acolhimento. E nós sermos capazes de ser empáticos a este ponto de porque é que te sentes assim? Isso que tu acabaste de dizer, sentes mesmo isso? Porque às vezes trazer para a realidade e tornar consciente é muito importante. Acabei de me lembrar a situação em que isso aconteceu. Uau. Foi o meu trabalho de parto. Foi quando eu cheguei à noite ao hospital e eu estava com a bexiga cheia e estava com contrações e portanto precisava mesmo de ir fazer xixi. E a médica chamou-me, eu não estava à espera de ser logo chamada, então entrei só assim no gabinete e disse, preciso mesmo de ir fazer xixi, está bem, eu já volto. E ela, então não está assim tão aflita. Eu, tão aflita com contrações. Eu tipo, olhei para ela e disse, eu preciso mesmo de ir à casa de banho. Fui e depois voltei e disse, estou muito melhor agora, obrigada.
Exato. E ela ficou um bocado tipo, ok, desarmada mesmo. Tipo, ok, então Continuemos. Exato. Acabei Sim. de me lembrar, estava aqui tipo, ai, obrigada por teres eu vindo. noto muito essas circunstâncias em questões mais empresariais, com entrega de projetos e coisas desse género, em que, por exemplo, tem a linha administrativa possessa da vida com não sei do quê, e isto tem que se resolver, e isto tem que não sei do quê. E depois sou eu que falo com algumas questões mais difíceis, sou eu que dou a cara, e sou eu que tenho que ir lá resolver, e depois eu vou muito, muito gentil. E a pessoa fica, não, mas nós vamos tratar mesmo de fazer isto no espaço de 48 horas. Ai, seria incrível, obrigada. E é mesmo, tipo, é real. E seria mesmo incrível, obrigada. E depois, tipo, volto e digo assim, vai ficar feito em 48 horas. Ah, como assim? E eu não fiz nada. Eu só pedi, por favor. Uma coisa deste género, não é? Mas pronto, é isto. Próxima. Mais coisinhas. Põe o que falta. Vou explicar-vos. Estava eu na minha formação de Kundalini Yoga de professores e um professor partilhou isto, que é quando nós, ou seja, a primeira pessoa a identificar que falta alguma coisa deve ser a primeira pessoa a pôr o que falta. Imaginem, se estamos numa discussão e eu começo a acusar-te de estar a ser muito intolerante. Ou imaginem numa relação de casal, por acaso, só assim. Sei lá, o meu marido está a falar qualquer coisa com o meu filho que para mim soa a intolerância. Então, o que falta ali é tolerância. Se eu vou ainda ralhar com o meu marido, o que eu estou a fazer é aumentar a intolerância, né? Porque eu não estou a ser tolerante com ele. Então, esta frase, a partir do momento em que isto ficou integrado, fez toda a diferença. Se falta empatia, põe tu empatia. Se estás a assistir a uma reação entre duas pessoas, não tem nada a ver contigo, mas percebes que as pessoas estão com falta de empatia, vai tu e coloca empatia, porque se nós conseguirmos pôr o que falta, as coisas ficam tão mais fáceis e rapidamente entram numa nova dinâmica e em harmonia. Sim, sem dúvida. Então é assim... Olha, essa também não é... Ou melhor, acho que se complementa muito com o tornares num mundo melhor por onde quer que tu passes. Sim. Não é? Aquela eterna história. Aliás, andava aí um vídeo viral de um urso que passava por um peãozinho daqueles de trânsito que estava caído e pegava e punha no sítio e continuava a caminhada. Eu claro que fiz logo like, aquilo está adorável. Mas é mesmo isso, sabes? Se até o urso percebeu que aquilo está fora do sítio e parou a sua caminhada para meter no sítio, então porquê é que nós não podemos fazer isso? Vemos um guardanapo de uma bola de Berlim na praia. Está ali, está na areia. Ok, vamos pegar e vamos pôr no lixo. Da mesma maneira que isso pode acontecer a nível de sentimentos e de emoções, e nós temos essa oportunidade constantemente. No meu trabalho isso acontece frequentemente com bebés, principalmente quando eles são recém-nascidos e porque são cólicas, porque é isto, porque aquilo. Nós podemos questionar se é ou se não é, se efetivamente o bebé está a precisar de outro tipo de acolhimento, e podemos questionar o pai se ele sente que o que precisa é A, B ou C. E tu, quando colocas as questões e o pai depois te diz pode ser B, tu podes ser a primeira, por exemplo, a dizer uma solução possível para isto é esta, e executar. Portanto, também estás a trazer ferramentas para empoderar aquela família a fazê-lo. E isto muda mesmo muita coisa na dinâmica, na dinâmica familiar, no nosso desenvolvimento pessoal e naturalmente em todo o sistema, não é? Sabes que uma vez estava num supermercado, estava na fila para pagar e comecei a ouvir uma senhora que estava muito indignada porque tinham deixado um cesto fora do sítio. Mas a senhora não parava de reclamar daquilo. Eu olhei para trás, peguei no cesto, fui pôr o cesto no sítio, olhei para a senhora e disse, já está. Exato. Tipo, tudo bem que a senhora era mais velha, pronto, se calhar estava ali com problemas a nível de mentalidade, não é mais difícil de chegar. Mas pega e faz, o que é que te custa? Concordo plenamente. Sabes? Concordo plenamente. Mas lá está, é preciso empatia para ver essa senhora e perceber que ela na verdade não estava a reclamar do cesto fora do sítio. Exato. E isso dá-nos empatia Sim, para verdade. pôr o cesto no sítio certo e a seguir não reclamar com a senhora. Sim. A seguir teres uma compreensão tal e uma empatia de virar para ela e dizer está resolvido, não se preocupe. Sim. Não é? É verdade. E isso faz com que a pessoa, se calhar, em casa, quando não recebe essa empatia, ela mesma vai passar a ser empática porque alguém foi com ela. Então é logo uma possibilidade de darmos o exemplo. Isto é mesmo muito, muito poderoso. É muito transformador, sim, é o efeito borboleta, não é? Sim, é mesmo empoderador. Olha, outra que veio de um livro que li, de Conversas com Deus,
não sei dizer o autor, que é quando a motivação é medo ou amor. Isso também foi transformador para mim, de perceber se a decisão que eu estou a tomar é baseada em medo. Imagina, sou convidada para uma festa, não me apetece nada ir, mas tenho de ir. Tenho de ir porquê? Com medo de ser desagradável para os outros, de ser deixada de ser gostada, não é? De falta de amor, de falta de aceitação por quem eu sou. O que é que está a motivar? Ou é amor porque eu quero ir efetivamente, porque quero estar com as pessoas ainda que não me apeteça? Pronto, o que é que está aqui na base? Isso para mim foi assim, tipo, água e azeite, que é torna tudo tão mais simples. Sim. E isso resolve-te muito a questão de quantos fretes é que tu fazes na vida, né? Porque deixas de fazer, deixas de ter medos, deixas de fazer as coisas por fazer. E para além disso, mesmo uma diferença muito grande. Os resultados que tu vais escolher, porque a partir do momento em que a motivação base é medo, é provável que o resultado que vá sair dali sim, não vá ser assim tão essa bom é aquela quanto eterna isso. história do viveres em pura potencialidade, não é? Que tu sabes que tudo aquilo que tu fazes estás a viver de acordo com uma consciência real e em pura potencialidade com tudo aquilo que o teu ser abrange. E não por medo, não por causa e efeito, no fundo, seja de que motivação for. Eu acho que isso também se prende muito com o tu saberes estabelecer limites. E um bocadinho um tema que nós também queremos trazer muito nesta temporada, que é a questão das prioridades, não é? Quando tu estabeleces os limites, quando tu estabeleces as prioridades, o que é que advém daí? Não é? Porque acaba por ser uma situação de grande respeito. E aí vou acrescentar uma que não tinha aqui, mas que é o dizer não aos outros é dizer muitas vezes sim a nós mesmos. Isto pode soar um bocado a clichê, porque já se vai ouvindo falar disto, mas é verdade. Às vezes temos problemas em dizer que não, porque o que é que os outros vão pensar, mas quantas vezes, por não dizermos que não aos outros, estamos a dizer não a nós mesmos? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, olha, agora vou acrescentar aqui uma situação que é fruto da minha experiência quando trabalhei na Disney Cruise Line, que foi em parte uma resolução, acho eu, de algumas feridas emocionais de infância, que era a questão da solidão. Eu fui confrontada com o viver sozinha durante quase um ano e ter que conseguir efetivamente viver nesta solidão e ultrapassá-la sozinha. Não é? Porque tu podes estar a sentir-te sozinha numa multidão, que era exatamente isso que me acontecia, que eu não me identificava com ninguém. Aquela coisa, eu dizia muitas vezes, até à chegada de uma grande amiga lá, que eu não conseguia conversar com ninguém sobre um artigo científico. Ninguém se interessava por isso, só queriam saber de festas, só queriam saber daquilo. Ou então estávamos em contexto de trabalho e quando nós trabalhamos num cruzeiro, nós trabalhamos 70 e tal horas por semana, portanto o tempo de lazer é mesmo muito curto e a forma de lazer das pessoas não era a minha, de todo. Para mim, eu queria possivelmente ler um livro, discutir um artigo científico, falar sobre a filosofia da vida, e isso era tão desinteressante, não é? Quer dizer, ela é mesmo chata. E a verdade é que a solidão ensina tanto, porque tu lidas com o perfeito desconforto do que é que aquilo te está a trazer e estás sozinha. Então tu tens que te resolver e quando vives em consciência, inevitavelmente tu estás atenta ao que está a acontecer. Não é? Portanto, tu podes escolher estar em consciência e tu só sofrer com alguma coisa que não sei o quê ou não sei como resolver e o tempo vai passando. Eu debrucei-me mesmo sobre este desconforto e consegui dar um nome. Isto é mesmo solidão. O que eu estou a passar é solidão. Tenho toda a gente que eu amo em Portugal. Eu estou aqui com este propósito. Está a ser magnífico. Ou seja, profissionalmente está a ser incrível. Eu estou também a aprender outra coisa em simultâneo, que é a importância do esforço, a importância da disciplina, a importância de fazer as coisas bem feitas, não é? Aquela coisa de, faz só o suficiente. Não. Faz o que... faz além do suficiente, não é? Porque isso vai-te trazer ainda mais resultados, não por ser mais, mas porque tu de facto fazes a diferença. E também perceber que a questão da concorrência não existe, porque onde tu estás a abranger o teu público, mesmo que hajam $10. São $10 incríveis que
pela vossa forma de estar, pela empatia que vocês criam com cada tipo de pessoas, Sim. são 10 trabalhos diferentes. Sim. Além disso, tu, enquanto doula, não consegues abraçar todo o Portugal inteiro e o mundo, e seja o que for, embora eu acho que tu tenhas uma missão de facto muito especial e que grande parte do mundo, mesmo com outras doulas, vai sempre beneficiar muito com o teu trabalho, e digo mesmo de coração, já tive a oportunidade de o dizer várias vezes, mas isso não significa que tu tenhas concorrentes. Sim. Também não São sinto colegas. isso. São Sim, colegas. sim. E eu tenho mesmo muito esta necessidade de dizer isto várias vezes, porque eu acho que todos nós passamos sempre por um medo de isto não está a acontecer porque o outro é concorrente e o outro é melhor. Isso não existe, simplesmente não existe. E eu já tive a oportunidade de o dizer várias vezes no Instagram, pedem-me várias vezes para falar sobre isso e dizem-me, toca naquele hot topic da concorrência. Porque eu acho que as pessoas vibram aqui um bocadinho no medo da concorrência, e às vezes ouço leio alguns colegas a dizer, tu não sentes isso porque a tua agenda está muito cheia, mas a minha agenda também teve momentos em que não esteve cheia. Exato. E eu pensava exatamente da mesma maneira. Sim. E eu tenho pacientes que se calhar vão ser muito mais bem tratados por estarem numa determinada temática que não me interessa assim tanto, se estiverem com outro profissional que é especialista naquela área. Então, quando, por exemplo, alguém marca uma consulta para dor, ok, pode marcar para dor, eu vou saber resolvê-la. Dentro da componente de clínica geral, eu sei fazê-lo. Eu adoro? Não, mas eu sei fazê-lo. Mas então, e se eu entregar isto a um colega da minha equipa que adora fazê-lo e que vai se comprometer ao máximo por explicar o que está a ser feito, por ser altamente compassivo com a dor daquela pessoa, ao passo que se calhar eu só estou a pensar, caramba, esta dor nunca mais vai embora. Não é? E não é por mal, é porque é o nosso chamamento. Sim. Então, a solidão, neste caso, trouxe-me muitos highlights sobre muita coisa. Foi um grande processo de desenvolvimento pessoal. Leva-me um bocadinho para aquela eterna história de nós podemos meditar com música. Tu consegues meditar com música, mas então se estiveres a meditar em silêncio, tu estás a ouvir tudo aquilo que o silêncio te diz, aquilo que não diz, todas as tuas inquietações, porque, sabes, és só tu naquele silêncio. Então o silêncio e a solidão não é muito diferente. E fez-me mergulhar à brava, com extremo desconforto nisto, a conseguir perceber todos os fantasmas e a levá-los à consciência para resolver um por um. E isso, de facto, só seria possível fora de Portugal, num contexto completamente diferente do meu. Caso contrário, eu teria sempre, felizmente, alguém para me apoiar. Mas este felizmente que sai inconscientemente, que todos nós queremos ter alguém para nos ajudar, às vezes é aquilo que nós não precisamos. Porque se nós nos debruçarmos completamente sobre isto, é uma eterna oportunidade. Sim. Sabes que é só uma notinha. Lembrei-me agora quando estavas a falar, uma das razões para nas aulas de Kundalini Yoga não haver música é exatamente essa. É para não haver distrações possíveis. É que é mesmo isso. Estás ali em silêncio a ouvir a tua respiração e as tuas vozinhas mentais. Não há forma. Que são muitas, não é? Então aquela coisa de como é que eu apago os pensamentos? Não acolhe só. O que é que ele está a dizer? O contempla, não é? Que é tão bonito. Queremos sempre resolver. A resolução vem a posteriori. Primeiro há uma contemplação e uma grande aceitação. E um reconhecimento, em primeira instância. Exatamente. Outra questão que é... isto foi-me perguntado em contexto de terapia, com a Xuxuta maravilhosa, em que eu estava a desabafar algumas coisas e ela me perguntou: que mãe és tu para ti? Eu, uau! Xuxuta-nos é melhor sempre. Uau! Não sei, vou ficar a pensar nisso. E a partir do momento em que eu descobri e que eu faço esta pergunta a mim mesma, sempre que eu sinto que não estou a ser cuidada da melhor forma, que estou a ser muito exigente comigo, que não me estou a respeitar, o que for, é que mãe sou eu para mim. E eu levo isto para muitas consultas, para muitas sessões que tenho, porque é assim mesmo uma pergunta na mousse. Sem dúvida. E dentro da componente da maternidade, já que vamos entrar por aí, se bem que eu depois vou fugir um bocadinho, quero ir buscar ainda mais umas coisinhas, uma das grandes aprendizagens de ser mãe foi, em pleno desconforto, tu percebes que não podes fugir.
Porque aquele alguém depende de nós. Então, quantas vezes nós não estamos ali e pensamos, epá, eu não me apetece estar aqui. Ou, epá, não estou capaz disto. Pois, meu amor, vais ter que estar. Não há fuga. Não é? Quer dizer, o que é que tu vais fazer? Tu podes afastar-te para não reagir Sim, negativamente, que é muito importante. Sim. Pedir ajuda. Podes pedir ajuda e podes ser bastante honesta com o teu bebê, com o teu filho no geral, independentemente da faixa etária. E dizer, a mãe está cansada, a mãe vai só afastar-se ligeiramente, a mãe vai só respirar fundo. Também é uma aprendizagem para a criança que tem a oportunidade de ver aquele adulto a conseguir autorregular-se de maneira tão exímia, não é? Porque muitos de nós somos frutos de criação de cuidadores que reagiram, não é? Então, se nós agora conseguirmos mudar esta forma, é também uma excelente oportunidade. Mas esta coisa tu percebeste que não podes ir a lado nenhum. Aquele desafio é teu para o resto da vida. É incrível. Ainda escrevi sobre isso este fim de semana. Uma partilha muito honesta. Este fim de semana, datando para quem está a ver isto. Exato. 12 de junho. 12 Vão lá de junho. ver. Escrevi 13 de junho para cá. Outra, que é... Esta é a minha última. É só assim uma frase, um poema que foi partilhado comigo agora há 2 ou 3 semanas numa caminhada que fiz com a Fernanda Botelho, em contexto de curso, em que o poema diz muito mais do que isto, mas vou levar-vos diretas ao assunto, que foi o que em mim ecoou, que é: para fazer um prado, apenas é preciso um trevo e uma abelha. E isto é de uma imensidão que me leva, tipo, tudo é possível. Tudo é possível. E basta, neste caso, estes dois elementos, que serve para tudo, não é? Basta 2 pessoas para criar uma família de 50, se quisermos. Basta um óvulo e um espermatozoide para criar nova vida humana. Basta... Pá, é tão empoderador e mágico. É mesmo. E a natureza é mesmo muito sábia. Olha, então eu tenho 3. Eu vou deixar a última... o que eu ia dizer? Eu vou deixar a última para o fim. Vou deixar, mas eu gosto mesmo de partilhar a minha ignorância, que é só para trazer-me maior dose de realidade. O que eu queria dizer é: vou deixar a mais poética para o fim. Ou mais filosófica. Pronto. Uma delas é a questão da diferença entre responsabilidade e culpa, que acho que... Essa podia ter sido eu a trazer. Essa era muito Catarina Gaspar. Também emociona-te. Que é mesmo, mesmo importante e que deve ter sido também das minhas primeiras lições em desenvolvimento pessoal e que eu batalhei no início. Não. Responsabilidade e culpa são coisas diferentes. Eu justificava isto muito bem. O Capricórnio que existe em mim e o Escorpião, os dois juntos, eles borbulhavam a explicar esta de uma maneira incrível. Mas eu tinha excelentes profissionais em meu redor que me diziam: não é. Portanto, vamos ainda mais a fundo. Só por causa disso ainda vamos mais a fundo. E eu, boa, então equipamento de mergulho, vamos lá. E ao dia de hoje é tão óbvio que é mesmo óbvio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tu conseguis perceber que tens 0 culpa, seja do que for na vida, e ainda bem, e que tudo aquilo pelo qual tu és responsável, tu já assumiste responsabilidade. Isto é leve. Isto efetivamente é o que nos faz viver. Nós já tivemos a oportunidade de deambular muito as duas sobre este tema, que é super interessante. Faz mesmo com que a vida siga, não é? Só por seguir, só pelo que é. Então é muito importante isso. E para quem ainda se questiona sobre a diferença, façam mesmo este trabalho. É só isto, se conseguirem pegar nesta, o resto vem. O resto vem. A outra é também um hot topic, que é muito sobre aquela questão do... Pois, mas aquela pessoa é bem-sucedida porque teve sorte na vida. Ou quando nós temos alguém, por exemplo, no nosso trabalho, que está a conseguir subir e até veio depois de nós, e o que é que está a acontecer? E, pois, porque se calhar fez não sei do quê. Quantas vezes nós não ouvimos isso, não é? E eu gosto muito deste tema. Dava também todo um episódio, que é meritocracia. É tu percebes que efetivamente tu és detentor de mérito
E essa é a razão principal pela qual tu és bem-sucedido, sendo que o sucesso é tangível a todos. E se tu não estás a atingir o sucesso, não é o que é que tu estás a fazer de errado apenas, é o que tu podes não estar a fazer de suficiente. E se nós pararmos de assumir só que nós somos maravilhosos ao dia de hoje e que a partir de agora, como eu sou, as oportunidades têm que chegar, e se fizermos um bocadinho a tua primeira premissa, não é? De olhar para dentro e o que é que eu posso melhorar, como é que eu poderia fazer diferente, não em excesso. Isso também pode ser prejudicial, mas levando-nos a um patamar de eu vou tirar o melhor proveito eu vou atingir a minha maior potencialidade em total consciência, tu vais sempre tirar o melhor partido de ti, daquilo que tu és capaz, para alcançar todas as oportunidades que tu vieste cá cumprir, no fundo, e o sucesso vai chegar. As oportunidades, quando chegarem, a sorte quando chegar, tu vais estar preparado, não é? Porque quantas vezes a sorte não bate à porta e tu não tinhas as ferramentas todas, mas a outra pessoa tinha, não é? Então esta questão do mérito é muito interessante e também é preciso mérito para manter essa sorte, não é? Portanto, nós temos uma série de dificuldades em assumir a nossa ignorância, em assumir a nossa negligência, em assumir que, eu se calhar tenho que aprender mais, porque todos nós queremos ser especialistas em algo e ser aprendizes é difícil. Mas é por aí que nós começamos. Então, ser aprendizes, de facto, sejam aprendizes de várias coisas, frequentemente. Sejam, sim, especialistas em algo, mas aprendam também coisas novas. Faz-nos voltar atrás com alguma insegurança e... Voltar a ser humilde, não é? Voltar, quer dizer, não é suposto deixarmos de ser humildes, mas lembrar-nos, de como é que é começar. E entrar outra vez no desconforto. Para também, quando recebemos alguém, por exemplo, na nossa equipa que é novo, eu também já comecei ali, não é? E sermos capazes de receber essa pessoa e vamos por aqui, não é? E isso é mesmo muito importante. E esta questão da meritocracia, volto a repetir, é um hot topic. Há mesmo muitas pessoas que não veem as coisas desta maneira. Eu vejo, já tive a oportunidade de conversar sobre isto também muito a fundo na cultura na filosofia do budismo, porque nós estamos em constante aprendizagem, não é? O caminho da iluminação é tentar estar em total consciência e o mais longe da ignorância possível. É um bocadinho isto. E isto leva-me a uma última premissa, que eu acho que é uma premissa da vida, que é a impermanência. É? Quando tu percebes só que eu quero chegar a patamar A, porque é ali que eu vou ser feliz. Depois atingimos o patamar A e eu agora se calhar gostava mesmo de fazer as coisas afinal completamente diferentes do que aquilo que eu imaginei quando chegasse aqui. E a vida é esta impermanência. A vida é tu quereres ter mais um filho, mas não tens outro filho e então tens que construir uma outra realidade porque não vais ter um segundo, um terceiro ou um quarto filho. Ou achavas que efetivamente querias estar solteira para o resto da vida, mas conheceste alguém e agora afinal tens que pensar numa vida a dois. Ou, não é? Quer dizer, portanto, esta impermanência constante é uma magia imensa e um poço de sabedoria se nós quisermos mergulhar por aí. É mesmo muito bonito, é um bocadinho aquela constante transformação que Lavoisier dizia, não é? Portanto, há pano para mangas aqui. Bem, nós tentámos resumir assim algumas das... Eu saltei algumas. Eu também deixei uma por dizer, porque senão às tantas quase que ficámos com 2 episódios. Mas é isso, vão refletindo também quais são as vossas premissas, o que é que desde o momento em que chegou à vossa vida vos transformou. Vocês, é quase uns óculos novos que se põem, sabem? E de repente não dá para olhar para as coisas da mesma forma. E celebrar isso também, talvez validar alguns dos valores que existem e que estão cá e nós nem sequer estávamos a dar conta deles, porque isso também ajuda a atrairmos cada vez mais esses valores e pessoas que vivam esses valores, como nós. E eu espero que tenham gostado deste episódio e que tenham ficado assim com algumas borboletinhas aí na vossa cabecinha. Muito obrigada e o resto uma boa semana. Obrigada, até para a próxima.